UFC Qatar, Tsarukyan de volta, Belal contra Ian Gary, um ótimo card, vem ver. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de 3 tapinhas. No UFC Qatar chegou com 2 Title Eliminators e boas lutas num card preliminar, hein? Será que eu tô exagerando? Não, não, o card tá bacana. Você vai concordar comigo. Então já deixe seu like aqui neste episódio de 3 tapinhas, você que está vendo pelo YouTube, você que está vendo pelo Spotify, muito bem-vindo, mas depois vai lá no YouTube, dá um likezinho, porque ele ajuda a gente mesmo. E bora começar desespinhando. Vamos sempre lembrar, a gente começa olhando para trás, desespinhando o evento Madalena versus Makhachev, UFC 322, o que está entalado na garganta de Fabiano Rampazzo, esse que vos fala, de Igor Meloto, do MMA Meloto, de João Menegali. Barbie não, Barbie não veio. Barbie pegou um voo e foi para Namíbia. Barbie foi para a Europa de novo. Mentira. Barbie teve problemas de intercorrências médicas com a sua cônjuge, ou conja, como diria Sérgio Moro, e não vai poder comparecer, mas a análise principal vai estar aqui. Então estamos apenas eu e Meloto neste EP de 3 tapinhas. E eu quero saber, Meloto, se o espinho na garganta que está arranhando a sua glote, ele diz respeito ao último evento ou algum outro assunto? Então, meu amigo Rampazzo, público, o meu espinho, ele foi escolhido por conta de uma reflexão que eu fiz nesse final de semana, depois do evento ali, onde eu fiquei bem decepcionado com as 2 lutas principais, no que diz respeito ao entretenimento que elas geraram. A performance, a dominância foi surpreendente, né, tanto do Islam quanto da Valentina, mas eu me coloquei muito no lugar do fã ali. Porque geralmente eu me coloco no lugar do cara que vai falar sobre as lutas, comentar, né, do criador de conteúdo, do cara que vai acompanhar independentemente do que aconteça. Mas naquele momento, até por conta do horário do evento, que foi bem tarde, eu tava cansado, eu tava com sono, eu tava querendo dormir logo, e conforme as lutas foram acontecendo, eu tava até torcendo para elas acabarem mais rápido. Talvez isso até me deixe com um viés de torcer mais para isso acontecer. Só que eu, olhando as lutas, eu pensei, cara, isso aqui é puro alto nível, beleza. Mas que fã em sã consciência, né, o fã normal, o fã comum, o fã que tem que trabalhar no dia depois ali e tal, vai querer ver isso que tá acontecendo, sabe? Com que empolgação ele vai querer ver aquilo. E isso começou a ecoar cada vez mais ali, e aí eu cheguei numa conclusão que isso precisa mudar um pouco. Não tô dizendo para fazer como alguns pregam, que é eliminar esses lutadores do evento, né, como o UFC fez com o Kaev da vida, ou com aquele cara que ganhou do Marcos Buchecha, mas criar alguns mecanismos para estimular esses lutadores a se arriscarem um pouco mais, a não deixar as lutas ficarem tão monótonas, travadas, e esses mecanismos eu acho que o UFC pode fazer, que é aumentar o prêmio de performance da noite, porque os valores, né, tanto de performance quanto de luta, porque atualmente é $50 mil, mas isso sempre foi nesses moldes, nunca aumentou de forma tão grande. E os lutadores que já têm um salário alto, eles não vai compensar tanto no bolso deles. É um bônus que ajuda mais os novatos, que têm um salário bem inferior a isso. Mas os grandes, eles não vão, sabe? Isso não faz cócegas para eles, eu creio, né? Também a questão das regras, poderia ter alguma coisa que estimulasse mais a eles aplicarem um ground and pound um pouco mais efetivo, a mudar a posição, a progredir, sair da guarda e ir para meia, e da meia para montada, ter algum tempo limite, de repente, para ficar em cada posição, não ficar travado, enfim. Tem várias alternativas, dá para pensar em algo. Agora, do jeito que a gente corre o risco de perder fãs, de perder público. E isso eu acho que é o maior problema que a gente tem que evitar.
A gente não deve eliminar esses lutadores, mas eu acho que a gente tem que estimular que as coisas fiquem um pouco mais dinâmicas, as lutas ficam um pouco mais dinâmicas. O Pride dava cartão amarelo para quem travava as lutas, amarrava as lutas. Isso diminuía a porcentagem, tirava uma porcentagem da bolsa. E os rounds, o primeiro round nos eventos do Pride, que o Rising também tem hoje, é 10 minutos. Isso, segundo eles, estimula o lutador a não ter um tempo de descanso. Ele amarra no primeiro round, digamos, e aí acaba o round, aí ele volta com gás de novo 100%, né, entre aspas, e já no segundo round ele tem o gás total de novo para buscar a queda e controlar. O Rising e o Pride, eles têm esse primeiro round com 10 minutos para forçar o cara a ter menos de tempo de descanso. Então, é uma alternativa também. Enfim, são várias coisas que dá para fazer e eu quero propor até uma discussão em volta disso. Não sei qual é a solução melhor, mas alguma coisa eu acho que precisa ser feita. Meloto, a minha opinião com relação a esse assunto, ela será extremamente impopular, mas eu não poderia discordar mais de você. E, e eu vou explicar por quê. Cara, eu acho que o que motiva esse esporte, o MMA, é a ideia de quem é o melhor lutador ou lutadora, o melhor ser humano. Vou até tirar a palavra lutador. Assim, se eles se encontram num coliseu romano, no meio do deserto do Saara, e saem na mão, quem vence? Lembrando, né, que o MMA ele é decorrente do Vale Tudo, que era essa a ideia de um esporte em que valia absolutamente tudo. Então, quem é o bichão mesmo? Quem é que vence? Se você começa a boicotar o grappling, a luta de chão, primeiro que assim, você fere as raízes do UFC, inclusive, eu não vou nem tão longe para Vale Tudo, vamos falar de UFC. Qual era o jogo do Royce Gracie? O primeiro multicampeão do UFC? Como era o jogo dele? Aí você pode argumentar, beleza, é por isso que o UFC foi vendido. Aquele esporte daquele jeito não tinha um grande futuro que teria. A Dana White comprou, fez uma série de modificações, como o tempo por round, etc. E a coisa foi evoluindo. Então eu entendo e aceito evoluções no esporte, mas não a ponto de você limar um jogo efetivo, como foi o jogo da Valentina Shevchenko e como foi o jogo do Makhachev contra o Weili Zhang e o Madalena, respectivamente. Outra coisa é o seguinte, cara, não é toda luta que tem que ser espetacular. Se a gente começar a forçar isso para toda luta ter um highlight, tem que ter um nocaute, a gente começa a mudar o esporte, vai deixar de ser esse MMA como a gente conhece. Em que, de fato, um lutador se sobressai sobre o outro. Vão ter lutas que, sei lá, tipo, não sei, Tom Aspinall venceu o John Jones. Ah, mas venceu porque mexeram muito nas regras. Porque se fosse como era em 2025, o John Jones teria vencido. Venceu por causa das regrinhas do UFC. Porque se os dois se encontrarem no meio da rua e quiserem sair na mão, o John Jones vence. Então, eu acho que. Veja bem, algumas sugestões que você fez eu concordo muito. Aumentar o bônus por performance para estimular mais os lutadores a finalizarem suas lutas. De repente, coloca um valor proporcional à bolsa do atleta. Então, um atleta que, sei lá, coloca 10% da bolsa por nocaute, ou 20% da bolsa por nocaute. 10% seria pouco, né? Mas 20% da bolsa por nocaute. 30%, não sei. Então, sei lá, o Makhachev vai ganhar 1 milhão, se nocautear ou finalizar, se encerrar a luta, ganha 300 mil, 30%. Isso eu acho legal. Agora, eu acho que as regras, do jeito que estão, os árbitros já não toleram tanta amarração, não raro pedem para separar, pedem para levantar, coloca de pé.
eu acho que tá certo, não vejo problema, vai ter uma luta mais amarrada mesmo, ou outra, o jiu-jitsu e o grappling, o sambo, o wrestling, faz parte de uma luta de briga de rua, de briga de bar, que é o que está na origem desse esporte, e senão a gente começa a falar de um outro esporte, de um outro evento. Sei, tipo, se você quer ver nocaute da hora, vai ver o Strike Force, vai ver o Karate Combate. Eu sei que você não disse isso, eu também não tô querendo exagerar, mas tem muita gente que argumenta isso. E eu acho absolutamente aceitável ter uma luta como a do Kimaev contra o Duplessis, como a do Islam contra o Madalena e a da Valentina contra a Willy Zhang. Não gostei das lutas, não achei super excitante, tava até conversando em off aqui, derrubou a nota do evento que eu vou dar daqui a pouco, essas duas lutas, mas faz parte. Faz parte. Eles se mostraram absolutamente eficientes. Foram 50-45 limpos. Foi uma dominância tremenda. Mostrou o que é melhor. Mostrou que se encontrar em qualquer lugar, não tem dúvida para quem sai vencedor. Isso para mim tem um peso muito grande. Uma coisa que também poderia acontecer, que tu fez agora, é justamente também, de certa forma, o opinador, né, o cara que cria conteúdo, que fala, que influencia as pessoas, educar o público para ele não deixar de assistir, porque vão ter noites como essa. Então, alguma coisa que precisa mudar também pode ser até na postura dos influenciadores, de chegar e falar para o público, às vezes vai acontecer isso aí. Luta de grappling, às vezes vai travar, às vezes a defesa vai prevalecer sobre o ataque não vai conseguir progredir. Então, isso pode acontecer. E a outra coisa que eu ia falar, Rampa, não é só o grappling, tá? Às vezes a luta em pé também é chata. Não é só o grappling, não é o câncer do MMA, entendeu? A gente não pode falar, chegar nesse ponto, né? De detonar o grappling aqui. Não, mas é a postura mesmo. É do cara ficar ali numa posição confortável, seja em pé ou no chão, e não sai mais nada dali. Ficar naquele chove não molha. Andrei Arlovski, por exemplo, recentemente, quando ele estava no UFC, que lutas chatas que eram, né? Horríveis. Tem vários exemplos aí, não é só o grappler que é o problema. Então, era mais nesse sentido, de buscar estimular o cara a sair um pouco da zona de conforto, porque ele vai ser recompensado por isso e o público vai acabar gostando mais de ver. Seja com estímulos ou com estímulos, no caso de dinheiro, que vai entrar mais, ou de punições. A regra é uma coisa que eu não gosto de mexer também, mas era um último caso. Não, eu acho que eu concordo que dá para fazer esses estímulos para deixar as lutas mais excitantes, e mesmo quando a gente estiver grampeando muito alguém no chão ou na grade, e não tá buscando por uma progressão, uma finalização, o árbitro começar a falar na orelha, eu vou separar, eu vou separar. Tem árbitros que fazem isso, e tem árbitros que não fazem. Então, que é esse objetivo, né? Tu não acha que de repente poderia ser um tempo cronometrado, objetivo? 30 segundos ali, não avançou, pausou, saiu. Ou acha que não deve ser assim? Eu acho 30 segundos pouco, cara. É isso que eu. Não, pode ser mais, né? Sei lá, eu acho que o domínio de uma pessoa imobilizando a outra tem peso. Pô, são dois lutadores com a mesma categoria, que bateram o mesmo peso. Um tá imobilizando o outro. Pô, eu acho isso animal. Eu acho isso incrível, na real. Por um lado, o que o Islam e a Valentina fizeram é incrível. O que o Kemaev fez com o Duplessis é inacreditável. Pegou aquele tanque e não deixou o cara se mexer. E só não foi mais inacreditável porque a defesa do oponente, ela tava afiada também. Porque eles não conseguiram progredir. Exato. Eu creio que tem um pouco disso também. Não é só porque ele quis ficar ali, é porque ele não conseguiu avançar. Perfeito. Então, assim, eu acho assim, tipo, que tem. É um assunto delicado. E o que você falou dos influenciadores ajudarem o público a entender isso melhor, acho utopia da tua parte, cara. Esquece. Os grandes influenciadores aqui do Brasil jogam completamente contra o grappling e a luta amarrada porque é um jogo dos russos. Fosse brasileiro, eu queria ver esses grandes influenciadores falando o que eles falam nos canais aqui, se fosse o UFC 1, 2 e 3 do Royce Gracie, amarrando todo mundo, às vezes finalizando, às vezes não.
Queria ver. Eu não parei pra acompanhar o que disseram, por exemplo, do Malhadinho. Porque o Malhadinho é um grande exemplo de um grappler que não tem conseguido. É, pois é, tipo, Nessa última luta, pelo menos, deixou muito a desejar, né? ele foi criticado, pra ser honesto aqui. Ele foi criticado. Mas o Malhadinho é um cara que não chegou nem num title shot. Se você tem, tipo, um campeão vencendo e dominando, um campeão brasileiro fazendo esse jogo, eu duvido que os grandes canais iriam criticar como criticam esse jogo, de um modo geral. Eu só queria. Então, a nossa audiência, eu tô tentando educar. Eu acho que é um jogo eficiente e incrível. Faz parte. Seria a tal da briga de bar, que tá na gênesis desse esporte. Não vem me chamar de sanguinário, porque esse esporte é sanguinário. A gênese do esporte é isso. Se esses caras se encontrarem do deserto de Atacama, quem sai vivo? Quem sai vivo? Faz parte do jogo esse controle. Cansar o outro, exaurir, uma hora o cara desiste, toma um mata-leão e morre enforcado. Faz parte. Eu posso estar falando besteira, mas o wrestling, que é a luta olímpica, ele veio antes do boxing. O negócio é olímpica, foi a primeira luta que surgiu, né? Pelo que me consta, eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que. Não, é uma luta mais antiga, com certeza. Com certeza. Bom, acho uma ótima discussão. Pena que o Barbie não tá aqui pra meter o betelho dele. Fico curioso pra saber qual seria a opinião dele. Vocês comentem aqui, discordam de mim, por favor. Discordem ou concordem comigo. Discordem no Meloto, concordem com o Meloto. Apesar que a gente concordou em alguns pontos, discordou em outros. Mas é um ponto que é uma discussão que vai voltar a acontecer, porque, ao que tudo indica, o domínio do Islã. E aí é que tá, né? Se ele tá no topo da cadeia alimentar, ele não vai encontrar carne seca fácil para ser finalizada. Você acha que o Islam finalizaria facilmente o Carlos Prates? Eu acho que não. Mas eu acho que ele ganharia de 50-45 assim, de novo. Olha, é uma boa discussão. Eu quero muito ver. E agora, olha, não vai faltar desafio pro Islã no meio médio. Não vai faltar. O Meloto tá empolgado no Carlos Prates. Vamos seguir aqui. Eu também tô, mas contra o Islã, esquece. Vamos seguir aqui, então, Meloto, já que desespinhamos os nossos espinhos. E aí, cara, eu tinha uma pergunta capciosa que agora o Malvado sorrindo aí. Sei lá pra quem que o Malvado tá sorrindo. Que tinha uma pergunta pro Barbie, cara, que eu sinto muito, eu vou passar pra você, Meloto. E vou começar por ela. Tá. Quem nos meio-médios pode parar Islam Makhachev, Meloto? Cara, essa pergunta foi feita. Eu não sabia o que eu precisava responder ela. Mas vamos lá. Entre todos os desafios que eu vejo na categoria, né? A gente tem ali o Michael Morales, né? O Mikael Morales, agora, que provavelmente é o nome que mais está próximo de disputar o cinturão. Tem o Shavkat Rakhmonov, que vem logo atrás dele, né? Eu tô falando do ranking aqui, tá? Era o Della Madalena, o Belal Mohamed, aí depois Meloto, quem ganha do Islam Makhachev? Eu gosto de contextualizar, mas vamos lá. Entre os nomes que tem à disposição dele, Você pode eu vou de. ninguém, tá? Oi? A minha resposta seria ninguém. Qual é a sua? A minha resposta. A minha resposta é que em algum momento ele vai perder. É que a gente tá falando muito do curto prazo. Eu acho que No curto prazo, eu quero saber no curto prazo. Em 2026, alguém ganha do Islam Makhachev? eu acho que a curto prazo. Eu acho que o Shavkat Rakhmonov pode dar muitos problemas pra ele. Não E foi eu essa- acho que vence ele. não foi essa a minha pergunta. Eu acho que o Shavkat vence ele. Eu acho que ele vence. Eu posso estar completamente maluco, né? Não. Mas eu acho que ele pode manter essa luta em pé. E em pé eu acho que ele é melhor. Ele vai fazer o Islam balançar. Eu acho o Shavkat Rakhmonov a luta mais dura nos meio-médios pro Islam Makhachev e acho que o Islam ganha. Pra mim, ninguém ganha do Islam Makhachev. Pra mim, tem meu dinheiro estaria num oponente contra o Islam Makhachev, Khamzat Chimaev. Mas essa luta é muito improvável que aconteça. Lembrando que o Khamzat chegou a ir longe nessa categoria meio-médio.
Eles estão muito amiguinho também, não vai rolar. Eles estão muito um protegendo o outro ali. Pelo que eu tô vendo, eles não querem essa luta. Favorito. Como contra o Islam. Mais ninguém, nem o Rakhmonov, na minha opinião. Com Carlos Prates, então já era, né? Não vamos ter o brasileiro campeão nos meio metros tão cedo. Reinar, juro por Deus que você acha? Não, é só. Pô, tu tá colocando um ponto final numa grande esperança aí, cara. A galera aí. Grande esperança pra quem? Eu amo o Carlos Prates. Amo, cara. Olha. Sincerão, melhor resenha de entrevista, cabeça boa, lutador super excitante, vai Corinthians, eu degusto charuto, ele fuma cigarro. Amo o Carlos Prates. Mas pra mim, mano, é um 50-45 ali, assim, fácil. Puta. É uma luta que eu nem quero ver. Eu quero que ele pegue. Aliás, que luta, Carlos Prates e Michael Morales, hein? Malandro, essa é a luta a se fazer, Meloto. Então, eu queria essa luta em algum momento, mas eu queria que os dois disputassem o cinturão, entendeu? Se rolar agora essa luta, um deles vai ficar pelo caminho aí. Não, mas tem tempo. Eu gosto do Carlos Prates, cara. Puta, mas não tem como contra o Islam, Meloto. Não é possível. Cavaleiros e donzelas. Alguém aqui acha que o Carlos Prates venceria o Islam Makhachev? Fala, se você realmente achar isso e me apresentar algum argumento plausível, eu leio o teu comentário no Rampaz Reage no próximo episódio. Mas pelo amor de Deus. Ô Meloto, agora o Malvaro tá sorrindo pra você, de verdade. E vamos falar de UFC Qatar, porque é o seguinte. Ó. O Dan Hooker tá pagando, em algumas casas de apostas, até 5 vezes. Então você me desculpa. O tempo pode calar minha boca e fazer esta minha frase envelhecer muito mal. Mas pra mim o Sarukian ganhou essa luta. Venceu o Dan Hooker nesse sábado. Eu acho muito improvável. Acho 5-1 exagero, mas acho muito provável que o Sarukian vença. Mesmo. Favoritaço. Quais as chances da luta Ilia Topuria e Tsarukian acontecer, Meloto? E quantos por cento de favoritismo você daria pro Topuria nessa luta? Cara, eu acho que a chance é grande dessa luta do Topuria contra o Tsarukian acontecer. Acho que vai ser a próxima. Você acha o Topuria tá indo disputar o cinturão peso meio médio contra o Makhachev, Meloto? Ou seja, então tu não acredita que o Topuria ganha do Islam? Nem isso. Eu não cogitei o Topuria contra o Islam. Não, pra mim Islam ganha no Topuria. Quando eu fiz a minha análise eu não contei, mas enfim, também acho que o Islam ia ganhar do Topuria. Agora, eu não tô contando com isso, cara. O Topuria subindo de categoria de novo? Eu não tô falando por aí. Eu não espero isso. Acho que não tem essa possibilidade agora. Ele já tinha coisa pra fazer no peso pena. Eu acho que ele tinha compromisso lá, que ele poderia assumir alguns lutadores. Agora no peso leve tem desafio pra ele. Ele vai subir de novo? Aí não, né? Casa Branca, Topuria Islam, é o que tá se falando. Não dá, cara. Tem que ter um americano lá. Que o Islam pediu UFC Casabranca? Ele é duplo campeão. Você acha que vão colocar quem ali contra ele? O Kamaru Usman? Eu acho que essa atuação dele no último sábado tirou ele do UFC da Casa Branca. Ele dominou, claro, mas não pegou bem. Eu acho que as pessoas não querem mais ver isso aí. Não, se for contra a Topuria. Mas aí é... Mas vai lá. Topuria e Tsarukian. Então você acha que essa luta vai acontecer? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas você acha que vai acontecer? Cara, por questão de timing. Topuria ia ficar mais de um ano parado aí? Acho que não. Quase um ano, né? Ele lutou em julho. Eu acho que ele vai lutar antes. Imaginava que era contra o Pimbert, mas estão demorando para anunciar essa luta, então já não acho que vai ocorrer. Eu acho que eles vão... o fato do Arman Tsarukyan ainda não teria anunciado ainda a luta do Topuria, enquanto o Tsarukyan vai lutar agora no sábado, então o timing vai ser perfeito para botar o Tsarukyan contra ele. Meloto, se o Tsarukyan vencer essa luta, você acha que a próxima luta dele é contra o Topuria? Exato, é isso. Vamos apostar R$10? Vamos? Eu acho que não. Então tá apostado. 10 macaco. Boa, gostei.
E o Topuria favorito em quantos por cento na tua análise, Meloto? É, essa pergunta já mostra que eu considero, sim, o Topuria favorito, né? Então, cara, tem que ser um pouco menor, esse favoritismo tem que ser um pouco menor do que foi do Topuria contra o Charles, que tava ali em torno de 80, 85% pro Topuria. Então eu colocaria uns 75%. Eu acho que assim, é um favoritismo ainda considerável, mas ele é um pouco menor do que contra o Charles, porque o Charles era mais vulnerável. O Charles, eu acho que o fato dele andar pra frente, querer atacar de qualquer jeito, era o estilo que o Topuria gosta de enfrentar. Já o Tsarukyan vai ter um pouco mais do pragmatismo. E é um grande teste até do Slava enfrentar o Topuria, né? Eu acho que é um teste pro Topuria. Então, 75, 78, por aí. Favoritismo de Ilha Topuria sobre Tsarukyan. E vai rolar um nocaute, viu? Vai rolar um nocaute. Eu acho que 70-30 tá de bom tamanho. Mas gostei da tua resposta e bora pro Rampazzo Reage. Rampazzo Abre aspas para Pablo Fernandes, o príncipe de Maquiavel. Não posso nunca pisar num octagon de 3 tapinhas sem exaltar, admirar e, por que não, tietar João Menegalibardo. Ainda bem que eu tô lendo este comentário num dia que ele não tá aqui. Não ia ficar se achando. O que esse cidadão fez nesta edição é mais alto nível da análise pré-luta. Tô de pinto duro aqui. Cê é louco. Olha o que o Barbie tá fazendo com a galera. Olha o que o Barbie tá fazendo com a galera. Porém, tal qual um grande lutador, Barbie também tem lá seus defeitos e às vezes se esconde fora do alcance da sua câmera ruim, como fez desta vez ao não discorrer sobre Prates versus Edwards. É o main event do povo brasileiro. Tem que rolar um short dessa análise aí. Bota esse vagabundo para trabalhar, Rampa. Valeu, príncipe. Cara, eu concordo com o teu. Vou te falar que o teu puxão de orelha foi mais para mim do que pro Barbie. Eu podia ter pedido uma análise curtinha ali de prós e contras de cada lutador e como é que ele via esse encaixe. Vou ficar atento nas próximas, príncipe. Obrigado pelo comentário. E o Barbie é pica grossa mesmo, mano. É isso aí. Bom, eu quero dizer o seguinte, que eu tinha dado nota 8 para o evento, UFC 322, Madalena versus Makhachev, e eu achei o evento bom, teve highlights muito legais, teve lutas interessantes. Que o Bonica fez com o Rodolfo Vieira, hein, Meloto? A gente não vai falar disso, mas só um breve comentário. Mas as duas lutas, em que pese, que eu não acho que seja um absurdo, acho que foi uma dominância muito contundente, vejo valor nisso, mas elas foram mais chatinhas mesmo, né? Também não sou louco. Eu dou em nota 6, final, para este evento. E este próximo evento, Meloto, o UFC Qatar, eu tô dando uma nota de corte 6. Então, se o evento for espetacular, leva uma nota de corte 6. Meloto, conta para nossa audiência que horas começa esse evento, porque é naquele horário esquisitão. Então tomem cuidado. Que horas começa esse evento, Meloto? E qual a primeira luta, por favor? Pois é, esse evento começa ao meio-dia, no horário de Brasília, já que é no Catar, e é a estreia, né, do evento lá. E a primeira luta é entre o Marek Bujdo, acho que é assim que se fala, Bujlo, contra o Denzel Freeman. Denzel Washington, mistura de Denzel Washington com Morgan Freeman. Cara, dois estreantes do peso pesado. O polonês aqui, pelo que eu vi uma lutinha dele ali antes de começar o podcast. É um cara rápido pra categoria, nocauteador, finalizador também, tem habilidade nas duas áreas. Ele é especialista, aliás, no grappling, ele tem mais, a qualificação dele é mais nessa área, e ele vai estar enfrentando o Denzel, que vem da LFA como campeão da organização, ou seja, o grande teste que um lutador pode passar antes de entrar no UFC, ele passou, que é o ser campeão da LFA lá. Claro que tem PFL, tem outros eventos melhores, mas esse é o grande trampolim, digamos assim, pro UFC natural, né? E nocauteou um brasileiro lá. Esse cara, ele aparenta ser mais técnico em pé, mais punch,
tem um wrestling bom, domina as lutas dele dessa maneira, e então aqui é um confronto entre dois caras com potencial, embora o Diesel aí tá com 34 anos, já não tá tão novo. Meu palpite vai ficar com o Denzel. Eu acho que por conta do controle dele, em pé ele me aparentou ser um pouco melhor. Eu acho que ele vence essa luta aqui. Ô, Meloto, você consegue ver rapidinho a idade aí do Denzel Freeman? O Denzel Freeman tem 34 anos. O coisa nisso é que eu não duvido, não duvido que a mãe dele deu esse nome em homenagem ao Denzel Washington e ao Morgan Freeman. Não duvido, eu não tô fazendo piada. Essas pataquadas não acontecem só no Brasil, não. Acontece no mundo inteiro. Beloto, a próxima luta é entre o Nicolas Dalby contra o Said Isakaev. Puta. Said Isagakumaev. Esse nome difícil de pronunciar, inclusive, é favorito contra o Nicolas Dalby, né, Melo? E aí? Exato, favoritismo grande. Na luta anterior o Denzel é o favorito, né, também. Mas agora o favoritismo é maior. Esse rapaz tá vindo do One, ele tá há muito tempo sem lutar. Fica esse asterisco aí. A última luta dele foi em 2022, quase 3 anos aí. Aliás, 3 anos praticamente sem lutar, que foi contra o Shin Aoki ainda, uma lenda lá do MMA japonês. Esse é um cara que ele é mais grappler. Eu vi as duas últimas lutas dele. Contra o Aoki ele trocou, porque o Aoki é mais grappler, então ali por conta do casamento ele mostrou o poder de fogo dele em pé. Mas contra um chinês que ele enfrentou na luta anterior a essa, contra o Aoki, ele amarrou mesmo. Ele buscou o grappling, quedar e controlar por cima. Ficou ali 3, 4 minutos por cima em cada round. Ou seja, ele vai buscar, eu acredito que ele vai buscar esse jogo contra o Nicolas, que é um bom striker, que oferece perigo a ele nessa área, e dado o histórico do Dalby, eu não confio tanto na defesa de quedas dele. Então, por conta disso, apesar também do que eu botei como asterisco, né, do tempo sem lutar, favoritismo é justo mesmo pro russo, e eu concordo. Acho que ele vai vencer mesmo controlando por cima. Muito bem, Melo. Seguindo aqui, a gente tem do Tadjikistão o Nuru Aliev contra o Shane Rock. Já ouviu falar desses lutadores, Meloto? Sim, o Aliev, bom, ele é muito parecido com o Khabib Nurmagomedov, né, tanto na aparência física quanto no estilo de luta. Ele até tem uma boa trocação, mas o forte dele é o grappling. Foi assim que ele venceu a última luta dele, contra o Joey Solek, quedando, controlando por cima. É um estilo muito parecido com o russo anterior que eu falei. Fez isso contra o Rafael Alves também, ele tem um grande tempo de domínio nas lutas dele por cima. Já o adversário, estreante, parceiro de treinos do Perry Pimblett, tem um outro também, que é parceiro de treinos do Perry Pimblett no card, que depois eu vou falar. Só que dos dois, esse é o que tem menos expectativa. A última luta dele, ele ganhou uma decisão dividida lá no Octagon. É um cara que é grappler, não é tão striker quanto o cara o Tajik aí, né? E creio que o favoritismo é grande do Aliev. Eu nem vi as odds, mas vou ver aqui agora. 1,35, concordo absolutamente. No que o inglês é bom, o Aliev é melhor e mais testado. Então, meu palpite vai ficar com o Aliev por conta é mais completo e melhor nas áreas que o outro tem como ponto forte também. Bom, e aí a gente chega, Meloto, numa luta válida pelo peso médio, o Ismail Naurdiev de Marrocos contra o Ryan Loader. E aí, Melo? Pois é, esse americano aí, o Ryan Lauder, ele ganhou o TUF 32 e depois ele fez mais uma luta no evento e aí agora ele vem de derrota, ou seja, até uma crítica a esses The Ultimate Fighters aí que estão rolando. Os caras estão revelando talentos, eles lutam no UFC e já perdem muito fácil. Tá muito ruim o nível do TUF, cada vez tá piorando. E tem outros exemplos aí, depois eu vou falar também de caras que também estavam nesse TUF. Então, assim, é um talento que não é tanto, entendeu? Eu não boto fé nenhuma nesse Ryan Lauder. Ele tem um jogo parecido com até a semelhança física também com o Chris Weidman, uma trocação que ele busca medir a distância para levar para o chão. Já o Naurdiev é um cara um pouco mais... Ele é mais habilidoso em todas as áreas. Só que eu vejo que ele tem o grappling como carro-chefe também. Creio que o Naurdiev vai vencer. Eu não vi ainda o favoritismo, tá com o Naurdiev, pouco até, mas eu acho que ele é melhor e
Acho que ele vai vencer. Acho que esse favoritismo poderia ser maior ainda. Olha aí, dica de bet de Igor Meloto, hein? Vou colocar R$ 5 no Ordieri Meloto. Beltzat Almacan contra o irmão do Topuria, do Ilia, né? O Alexandre Topuria. Se eu não me engano, Meloto, a luta mais equilibrada do evento. Bom, em termos de odds, pelo que eu vi aqui, sim, é isso mesmo. Um ponto. Aliás, em algumas casas de apostas, um é favorito, o outro é favorito. Tá bem equilibrado mesmo. É o irmão do Topuria, né? O Alexandre Topuria, enfrentando aí o Bekzat. Tá na segunda luta dele no UFC. A primeira ele fez uma luta bem equilibrada contra o Colby Thickness. Ou seja, o irmão do Topuria ainda não mostrou que é diferenciado, né? Como o irmão. Já o Bekzat é um cara voltado mais. Pelo que eu vi, ele é grappler, tá? Mas ele tem muito mais nocautes do que finalizações na carreira. Provavelmente porque ele nocauteia também no ground and pound. Se eu não me engano, a última luta foi inclusive assim, ganhando com um golpe que depois levou ao ground and pound e nocauteou o Brad Katona. É um cara que eu considero ele mais completo do que o Alexandre Topuria. Acho que ele pode dominar no solo. O Alexander não vi qualidade ainda dele nessa área. Então, por conta disso, por conta de ser um pouco mais completo, em pé, não vi ainda o lutador do Cazaquistão ainda tomar perigo, apavoro. Vou acreditar na vitória dele. Acho que ele é melhor do que o irmão do Topuria, que precisa ainda mostrar mais. Não mostrou ainda que veio. O Meloto, e o peso mariposa, peso mosca, Tajiro Lambekov contra Kyoji Horiguchi voltando ao UFC? Exato, voltando ao UFC, o Horiguchi, que disputou o cinturão já lá atrás contra o Demetrius Johnson, acabou perdendo, saiu, fez história no Rising, no Bellator, foi campeão, enfim, voltou pro UFC agora, é zebra, né, contra o Tajiro Lambekov, e, cara, de repente aí tá uma boa luta pro campo minado, porque ele ainda não decaiu tanto, ao meu ver, tem uma boa idade ainda pra estar lutando, tá com 35 anos, não tá ainda tão, né, veterano ainda. Considero ele talvez inferior no grappling, que é a área forte do Tagir, mas em pé eu acho que ele é melhor. Acho que ele vai oferecer riscos ali pro Tagir. De repente ele mantém essa luta em pé, até, quem sabe. É um cara rápido, com volume. O Barbie poderia falar muito bem dele tecnicamente, né, do Koji Horiguchi, mais do que eu, mas é um lutador em pé que impressiona até. Uma movimentação, golpes de encontro, vindo com guarda baixa às vezes. Então é um talento ainda pra gente ficar de olho. Meu palpite, eu vou ficar com. Cara, eu vou ficar com o Tagir por conta do controle. Que eu acho que ele pode acabar fazendo a mesma coisa que o Pat Mix fez contra o Horiguchi lá no Bellator. Mas, cara, vai correr o perigo toda hora. O Horiguchi é um cara duro. De repente, no campo minado, eu escolho ele. E a próxima luta, Meloto? A gente A tem, próxima. a gente tem o Rafael Cerqueira vindo de sucessivas derrotas contra o Abdul Hakan e Kayaev. Exato, é um favoritismo muito grande, né? A odd aqui tá em torno de 9,50. Tem algumas casas de apostas pagando pra vitória do Rafael Cerqueira. É um pouco exagerado, mas, cara, o Rafael Cerqueira realmente tá no evento, ainda não sei como, né? 3 derrotas seguidas, perdendo elas de forma dominante. Já o adversário dele, esse favoritismo grande aí, também se deve ao fato desse cara ser muito bom. É um cara que tá vindo do Ares FC, um evento francês. Ele venceu algumas lutas lá de uma forma muito dominante. Eu vi as 2 últimas lutas que ele fez. É um talento pra gente ficar de olho aí nos meio pesados. Um cara que é bom em pé, é bom no chão também. Ele lembra um pouco o russo que vai lutar agora, e lutou recentemente, aliás, contra o Rakit, o Murzakanov. Ele é o mesmo estilo. Cara com mão pesada, vai pra cima, e quando o cara cai no chão, ele vai lá e finaliza rápido. Então, é esse o desafio que o Rafael Cerqueira tem pela frente, e acredito que não vai passar. De todos os adversários que ele enfrentou, aliás, no UFC, talvez esse é o mais duro. Então,
Sinto muito aí, lamento pelo brasileiro, mas vai acabar indo pro fundo. Mais uma odd de R$ 8, um MMA, tudo pode acontecer. Dá pra crescer os olhos um campo minado nisso aí, Meloto. Cara, vamos ver, vamos ver. A luta pode acontecer o que tu tá falando mesmo. O cara não enfrentou grandes nomes ainda, o estrangeiro. E aí, Meloto, a gente chega na última luta do card preliminar, que é o Bogdan Grad contra o Luke Riley. Pois então, aqui tá o outro parceiro de treinos do Perry Pimblett, que eu tinha me referido antes. Uma joia, viu? Cara talentoso, trocador, bom boxe. O Barbie vai gostar dele, porque é um cara que tem muito volume em pé ali. Quando ele tá nessa área, né? Ele encurrala o adversário, vai pra cima e bate no corpo, bate na cabeça. É o cara que vai pra definir mesmo esse inglês. Tô com boas expectativas nele no peso pena. Já o Bogdan Grad é um cara que já lutou no UFC, né? Estreou, venceu a primeira, nocauteando o Lucas Alexandre, mostrou que tem talento, mostrou que tem potencial para estar no evento mesmo, mas perdeu para o Naimov, ou seja, vimos um teto aí dele que ainda não está pronto ainda para dar voos maiores. Por conta disso, eu vou acreditar um pouco mais na promessa, no Luke Riley, porque me parece promissor, um talento, é novo ainda, 26 anos, tem muito a crescer, a evoluir. Com certeza, na minha visão, ele vai mais longe do que o Bogdan. A questão é se ele já tá pronto para vencer um cara desse, porque o Bogdan é o cara de todo o cartel dele, o mais qualificado. Então, é isso. Meu palpite vai ficar com o Riley. E aí a gente encerra o card preliminar e bora para o card principal. E Meloto, um alerta para a galera aqui importante, hein? De novo, é bom reforçar um horário diferente neste sábado. Que horas começa o card principal? 15 horas. 15 horas no horário de Brasília, e a primeira luta é entre o Alex Pérez contra o Azul Almabayev. Agora cresceu o nível aqui, né? Temos dois ranqueados. No card preliminar tinha um só, que era o Tagiro Lambekov, né? No peso mosca, inclusive, a mesma categoria. Então abrimos o card principal com uma luta entre dois ranqueados dos pesos moscas. Alex Pérez, que tá vindo de derrota pro Tatsuro Taira, por conta de uma lesão que ele teve ali na hora de uma queda que ele levou, né? E ele é zebra para essa luta. Isso me surpreendeu um pouco, confesso a todos. Achava que ele ia ser o favorito. O Azul Mabayev é um cara talentoso, cara duro, em pé tem boas valências, mas eu acho que o ponto forte dele é o grappling. Creio que o mercado está acreditando que o Almabayev vai anular o Pérez com o grappling dele. Não sei não, viu? Essa luta eu tô um pouco mais confiante no Pérez, que para mim não tá decadente ainda. É um bom striker, nocauteou aí o Matheus Nicolau recentemente, que já até saiu do UFC, mas é um lutador duro, cara. Deu trabalho pro Mokaev, contra o Pantoja não fez nada, né? Não conseguiu fazer nada, mas considero um cara mais duro aí do que o Almabayev, que foi nocauteado pelo Manel Cap. Então meu palpite vai ficar contra o Pérez. E já adianto aqui, não sei se posso, né? Posso dar esse spoiler? Pode. Tá bom, meu campo minado, viu? Vai ser o Alex Pérez, tá pagando muito bem, 2,63. E aí, Meloto, a gente tem na segunda luta do card principal dois ranqueados. Aliás, Alex Pérez, sétimo do ranking, Azul Almabayev, oitavo do ranking. E agora temos o Sergei Spivak, sétimo do ranking, contra o Shamil Sengaziev, 11º do ranking. Entenderam por que eu dei nota de corte 6 para esse evento, né? Então, assim, não sei se dá para chamar de Fight Night, acho que dá, né? Fight Night é bugado. Acho que sim. Não é numerada Fight Night, não sei. O UFC é bem confuso com isso. Eles colocam como UFC no site deles, como UFC Qatar, Exato. mas, Abu Dhabi. mas é um Fight Night, mas é um Fight Night. Isso, Qatar. Eu falei Abu Dhabi, relevem, por favor, é a mente bugando. Mas enfim, um Fight Night com ranqueados, coisa que é raro, né? A gente cansa de ver aí uns cards de UFC Mequetrefes. Não é um UFC Mequetrefe. Dois ranqueados novamente na segunda luta. Meloto, Spivak ou Sengaziev? Então, eu acho que o Gaziev vai acabar ganhando, porque essa luta tende a ficar em pé por alguns momentos, e eu acho o Spivak muito vulnerável nessa área. Ele tem o grappling como carro-chefe, vai buscar isso, creio que pode até conseguir ter êxito em algum momento usando ele,
mas o Gaziev não é uma mosca morta no chão. Acho que um cara que pode medir forças ali com o Spivak e fazer essa luta voltar para trocação. A questão é o gás, né, do Gaziev, se ele vai conseguir ter gás para lutar os 3 rounds. Eu acho que ele evoluiu um pouco nessa área e acho que ele já tá o suficientemente bom para ganhar de um cara como o Spivak. Não sei, mas o meu palpite é que ele vai conseguir isso. Vai conseguir nocautear o Spivak. Muito bem. Acho um palpite. É o que tá pedindo as bolsas, inclusive, né? E aí, na sequência, Meloto, o Jack Hermansson, que vem em uma fase, na verdade, perde, ganha, né? Um lutador inconstante, contra o Mitchback Orobai. Esse vindo com um cartel com mais vitórias que derrotas nas últimas lutas, né, Melo? E aí? Inclusive, o Orobai tá favorito. Aqui é o clássico caso do veterano em decadência contra o lutador aí em ascensão, como o Oralbai, que embora chegou a perder aí uma luta para o Matheus Rebeski, mas ainda é um cara que está em franca evolução, né? 27 anos, 10 anos mais jovem do que o adversário dele, o Hermerson, que já foi ranqueado, chegou a ser um top 5 da divisão dos médios, mas agora está eu creio que está numa decadência que assim, já não vamos mais ver o Hermerson, aquele Hermerson que ganhou do Shabazian, do Kelvin Gastelum, né, do Jacaré, enfim. E quando eu falo sobre essa questão da idade, não é porque eu sou etarista. O MMA é etarista, o UFC é etarista, o esporte é etarista. Não tem como um cara com 40, 50 anos de idade estar lutando em alto nível. Claro, 40 até vai, mas chega uma certa idade não tem mais como. E o Hermerson já está apresentando sinais de decadência. Então meu palpite vai ficar com o Oralbai, de repente até na via rápida, porque é um cara duro, mão pesada, vai forçar o Hermerson a trocar. O Hermerson não vai conseguir levar essa luta pro chão, eu acho. Concordo com tudo que você falou, só pontuando que essa luta de Jack Hermansson e Mitchback Orobai é a única luta do card principal que não tem ranqueados. As outras todas, os dois lutadores são ranqueados, a próxima, inclusive, é o nono do ranking, peso meio pesado, o Volkan Ozdemir, contra o Alonso Minifields, 14º. Volkan favorito nas casas de apostas, concorda com as bolsas, Meloto? Concordo, porque o Alonso ele é um pouco mais vulnerável, acredito. Ele tem uma defesa mais. Um gás, principalmente o gás dele. É bem questionável. Ele às vezes tá lutando bem e tal, mas se ele começa a ir pro infight, ele cansa rápido. Então, por conta disso, eu acho que o Volkan leva vantagem. É mais técnico também. O Volkan é um kickboxer de primeira linha aí, claro, né? Acabou batendo no teto em algumas lutas dele, contra strikers melhores dentro do evento, mas é um cara polido em pé, bom, tecnicamente bom, né? E creio que vai ter vantagem nessa luta aí. Vai conseguir, de repente, até um nocaute, quem sabe? Mas acho que ele vence. E aí, Melotíssimo, chegamos no co-main event, uma lutaça que poderia encabeçar um UFC Fight Night de qualquer fim de semana. Belal Muhammad, segundo do ranking, ex-campeão, contra Ian Machado Gary, sexto do ranking, vindo de vitória sobre o Carlos Prates. Muhammad, Belal, vindo de derrota para o Jack Della Madalena. Belal Muhammad pagando 3-1 nas casas de apostas. Eu quero passar a bola para você, mas eu já digo que eu não concordo com as bolsas, nem na cotação, nem no favoritismo. Eu daria um leve favoritismo para o Belal Muhammad, por conta do, se fizer o jogo number one dele, eu acho que fica complicado pro Ian Machado Gary. Vou torcer pro Gary, porque acho um lutador muito mais excitante, muito mais interessante, uma personalidade muito mais carismática, mas meu feeling diz que Belal vai voltar às raízes e vai vencer essa luta. Quero ouvi-lo, Meloto. Pois é, o favoritismo bem grande aí pro Gary nas casas de apostas. Tenho, assim, certeza que ele não seria o favorito caso o Belal não tivesse perdido o título. Acho que a derrota pro Jack Della Madalena é o que é o que fez o Belal perder aí força, mas eu concordo com as casas, cara. Por incrível que pareça. Eu acho que o Gary vai dominar essa luta em pé, controlando a distância. Ele é muito bom nisso, muito bom.
Pode ver, contra o Carlos Prates ali, embora ele tenha tido um momento de desvantagem, né? Mas ele foi muito bem nos rounds iniciais, tava melhor tecnicamente nessa área, um cara que troca com qualquer um, tem capacidade de trocar com qualquer um, e o Belal vai ter que usar o grappling. Em pé, eu não vejo ele causando danos, trocação dele acho que deixa muito a desejar, vai ter que usar o grappling. E não sei se o Belal vai conseguir, porque o Gary mostrou muita evolução nessa área, muita mesmo, e surpreendeu, né, contra o Rakhmonov, pegou as costas do Rakhmonov em algum momento ali. Então, é um cara que pra mim ele superou em termos de expectativa que eu tinha nele. É muito bom em pé e no grappling também muito bom. Então fica difícil pro Belal. Acho que o Belal não vence essa. Eu acho que você trouxe ótimos argumentos. Fico até um pouco balançado, mas eu ainda assim vou de Belal no Papitão Canal Contra-Golpe e o Barbie vai ficar com o voto de Minerva aí, hein? Vão ter que assistir o vídeo no canal Contra-Golpe para saber o que Três Tapinha chancelou. E aí, Meloto, a gente chega na luta principal e mesmo assim o Barbie tá aqui, a gente conclama ó vossa entidade. Então, Barbie, vem aí dos rincões do Canadá, por favor, nos dizer quais as suas expectativas para Dan Hooker. Quem é o Dan Hooker, sexto colocado no ranking peso leve, neozelandês, que está chegando para um title eliminator. Se vencer, se credencia para disputar o cinturão. Acho até mais fácil o Topuria aceitar uma defesa de cinturão com o Dan Hooker do que com o Arman. E Barbie, quem é este Dan Hooker? Quais as armas que ele vai trazer? Ele é só trocação? Me conta, capitão. Começando aqui a nossa análise, vamos falar primeiro do Dan Hooker. Tá entrando aí, vindo de uma sequência de 3 vitórias. Faz muito tempo na carreira do Dan Hooker que ele não consegue uma sequência de 3 vitórias. Ele teve aí uma fase terrível que fez todo mundo acreditar que era o fim da carreira dele. Teve uma ressurgência aí maravilhosa, porque se você não é fã do Dan Hooker, se você não gosta de ver ele lutar, você nem gosta do esporte. Sejamos sinceros aqui, soldados, sejamos sinceros. Porque é aquela coisa, ele tem muitos defeitos, muitos defeitos. Ele é um cara alto, ele é um cara longo, que não gosta de lutar com um cara alto nem longo. Ele gosta de encurtar a distância, ele gosta de trocar a porrada mesmo, como se ele fosse Mike Tyson, como se ele fosse um cara baixo, troncudo, com muito poder de nocaute. Não é, mas é o que ele gosta de fazer e a gente tem que apreciar as lutas que ele entrega, né? Porque, sejamos sinceros, as últimas duas performances dele, cara, tipo, podem não ter sido performances tecnicamente perfeitas, mas foi aquela coisa que mexeu com o nosso coração. A luta dele contra o Jari Interno, que ele tava perdendo, perdeu o primeiro round, tava perdendo o segundo, tomou uma bicuda na cara que quebrou o queixo dele. E aí eu já tava assim, acabou, né? Acabou, né? E o cara vira a luta a partir daí, pô, isso pra mim foi monumental, monumental mesmo. Mas eu vou ter que ser muito sincero aqui e dizer que essa ressurgência do Dan Hooker, infelizmente, ela existe mais na imaginação em um certo sentido, porque obviamente ela aconteceu aqui em termos das vitórias acontecerem, mas eu não acredito que a resistência dele tenha voltado. Muito pelo contrário, eu acho que ele tá mais frágil do que nunca. Na última luta dele contra o Gamrot, mesmo que ele tenha saído com a vitória, ele se mostrou mais lento do que o adversário. Ele tomou um knockdown de um cara que notoriamente não tem grande poder de nocaute. E tipo assim, o negócio é que o Dan Hooker é um trocador. E ele não é um cara que tem uma defesa muito boa. A defesa dele, em geral, é ser alto. E como eu falei, ele não gosta muito de lutar valorizando esse tipo de defesa. Então, o fato dele ter tomado um knockdown para um cara desse me deixa muito, muito receoso de ver ele contra trocadores mais potentes, porque a impressão que dá é que o queixo dele não tá todo lá. Ele tem tido performance aí melhores, mas eu não tenho certeza não, sabe? O que eu acho que melhorou foi questão de defesa de queda e compostura dele. E também uma questão de trabalhar armas melhores e não entrar tanto na pancada franca. Porque a questão é que a pancada franca é um estilo também, né? É uma coisa que ele gosta de fazer, é uma coisa que ele é bom, mesmo que isso não combine muito com o tipo de lutador que ele deveria ser. A gente fala deveria ser, porque existe um estilo para ressaltar suas valências físicas. Não é o estilo que o Hooker gosta de lutar e, querendo ou não, ele chegou no top 10 fazendo esse estilo, né? Fazendo um estilo que é totalmente diferente do que a gente imaginava que seria bom para ele. Ele tem ótimos chutes baixos, ele tem ótimas joelhadas do clinch,
Ele tem boas combinações, ele tem um poder de nocaute até decente para a categoria, mas eu não diria que é nada demais. Como eu falei, o que eu achei que melhorou muito nele recentemente, eu achei que ele ganhou mais músculo. Força física é uma coisa bem importante nesse caso aqui, né? Porque ele estava enfrentando um wrestler, um cara que vai tentar colocar ele para baixo, e ele venceu a última luta praticamente só defendendo quedas e trabalhando cotoveladas, enquanto o adversário estava tentando colocar ele para baixo. O que ele também utiliza como armas para impedir a aproximação são chutes frontais, que foram muito pontuais na luta dele contra o Poelis, por exemplo. Chutes excelentes, e eu acho que é só uma arma que ele deveria até utilizar mais. Eu tenho a impressão que eu falo isso a respeito de todo lutador. Eu adoro chutes frontais, e os do Hooker ele realmente utiliza com muita precisão. Eu gosto dos chutes no corpo dele, eu gosto da forma que quando ele precisa quedar, ele consegue quedar, mas não é em geral, não é um caminho que ele leva a coisa. E Dan Hooker é um cara que gosta do caos, é um cara que se cria muito no caos, mas nessa fase da carreira dele, com o corpo já começando a ceder um pouco, tanto em termos de resistência quanto em termos de velocidade, eu não tenho certeza como que vai ser o futuro dele lutando contra o nível mais alto. A gente já viu aqui que ele consegue se manter dentro do top 15, mas aqui ele tá lutando contra o cara que é possivelmente o segundo melhor lutador da categoria inteira, sabe? De toda a categoria dos leves. É um salto em termos de competição, mesmo que se a gente for olhar verdinho no cartel, o Matheus Gamrot venceu o Arman Tsarukyan. Sim, mas eu vou dizer que casamento estilístico aqui é uma coisa que vai pegar bastante, e até a apresentação do Matheus Gamrot contra o Dan Hooker, eu achei que foi a pior performance do Matheus Gamrot até aquele momento. Não só isso, mas eu também achei que foi uma luta extremamente contestada, sabe? Então eu não me animei muito assim com essa performance, que já faz mais de um ano. É uma coisa aqui que vale a gente lembrar. O Dan Hooker tem lutado só uma vez por ano desde 2023. A última luta dele contra o Matheus Gamrot foi em agosto de 2024. Já faz muito tempo. Porém, o adversário dele, que a gente vai conversar agora, também não luta há muito tempo por seus motivos. Barbie, do outro lado, a gente tem, com perdão do exagero, com o perdão do exagero, é uma espécie de campeão sem coroa. Porque eu acho assim, até que o Arman Tsarukyan, ele tem um grande potencial para ser um grande vice da categoria peso leve. Uma espécie de Joseph Benavides do peso leve. E eu tô até me contradizendo, né? Então não é exatamente campeão sem coroa. Tô até me corrigindo, melhor dizendo. Por quê? Eu acho que ele vence todo mundo, menos o Islam Makhachev, que ele chegou a ter luta marcada e teve que sair. Aí o Islam subiu. E eu acho que ele vence todo mundo, menos o Ilia Topuria, que é o atual campeão peso leve. Né? Uma espécie de Max Holloway, de Joseph Benavides, aquele porteiro que vai ficar freando a chegada de novos lutadores, de novos top contenders. Barbie, você concorda comigo? Você enxerga o Tsarukyan dessa forma, com um jogo impositivo de grappling e uma boa trocação? Falando aqui agora do Arman Tsarukyan, como eu falei, possivelmente o segundo melhor lutador de toda a categoria dos leves, que já deveria ter disputado esse cinturão, porque o UFC tá só de sacanagem com ele, sabe? E beleza, eu entendo, o cara se lesionou faltando um dia pra luta. Chato pra caramba. Chega! Por que a gente tem que punir o cara? Na verdade, nessa altura do campeonato, você não tá nem punindo o cara, você tá punindo os fãs do esporte, né? Porque a gente quer ver os melhores lutadores enfrentando os melhores lutadores, e o UFC, de propósito, está removendo o cara da disputa de cinturão. Eu não entendo isso, eu acho que não faz sentido, eu acho que não faz sentido de um ponto de vista competitivo, eu também acho que não faz sentido de um ponto de vista comercial. Eu acho que o UFC está fazendo besteira, mas enfim. Temos essa luta que com certeza é uma luta muito legal de se assistir. A última performance do Arman Tsarukyan foi contra o Charles do Bronx, já faz 1 ano e meio, foi em abril de 2024. Desde então o Charles já voltou ao caminho das vitórias, perdeu de novo e voltou ao caminho das vitórias mais uma vez. Tipo, muita coisa aconteceu, então a gente fica nesse receio, né? Porque faz muito tempo realmente que o Tsarukyan não luta. Por que ele é o segundo melhor lutador da categoria? Wrestler sensacional, incrível mesmo, uma grande variedade de quedas, uma defesa de quedas absurda, talvez a melhor defesa de quedas que existe no peso leve atualmente, porque não é só uma capacidade de defender a primeira entrada, o que ele consegue fazer, mas também uma capacidade de você levantar, uma capacidade de você fazer o jogo de solo necessário apenas para não deixar
que o jogo de solo aconteça na extensão, sabe? Muito, muito bom fazendo isso. Em pé, ele tem bom jab, que é uma coisa que ele desenvolveu recentemente, apareceu bastante nessa luta contra o Charles. Ele tem ótimos chutes, belos chutes médios, belos chutes altos, chutes rodados também. É um cara com uma perna extremamente solta, o que é uma coisa até engraçada de se ver, considerando que ele é um cara bem baixo, né? Troncudo. Tava aqui falando aqui a respeito do Dan Hooker não lutar com o físico dele. O Tsarukian também não luta muito parecido com o que a gente esperaria dele, mas nesse caso aqui ele não tá depondo contra, ele não tá trabalhando contra ele mesmo. O que ele faz é perfeitamente funcional, tem funcionado muito bem. Kedano, ele tem um bom grappling, mas ele prefere mais estabilizar a posição da guarda, da meia guarda, trabalhar cotovelos, trabalhar golpes de cima para baixo. Quando ele consegue passar, chegar na montada, o ground and pound dele é muito potente. Existem ali o repertório de finalizações, mas não é uma coisa que realmente aparece nas lutas do Tsarukian, sabe? Eu acho que o que ele mais se destaca aqui, ele tá se desenvolvendo muito como trocador, ele tá cada vez mais confortável nessa luta na distância, podendo trabalhar seus chutes, podendo trabalhar o seu boxe, que está cada vez melhor. E se for necessário colocar a luta para baixo, ele também faz isso de uma forma bem estratégica, né? Ele sempre tem as quedas aí no bolso, não sempre ele vai impor essas quedas, às vezes ele vai estar confortável na trocação, não precisa fazer. Mas, em geral, ele faz isso de uma forma estratégica. Se o oponente é trocador, ele vai colocar a luta para baixo em algum momento, nem que seja só para pontuar, que é uma coisa que eu admiro bastante no Tsarukian. A última derrota dele foi pro Matheus Gamrot, na minha opinião, um garfo muito absurdo. Eu, inclusive, pontuei 4 rounds a 1 pro Tsarukian nessa luta. E se ele tivesse vencido essa luta na bola mesmo, seriam 10 vitórias consecutivas. Só para constar. Ele está com 4 vitórias consecutivas nessa altura do campeonato, vem tendo performances excelentes. O que entra aqui como receio em relação ao Tsarukian, para começar, cardio, que é uma coisa que ele já demonstrou uma certa falha, talvez não uma coisa espantosa, assim, mas fez 5 rounds contra o Gamrot e o ritmo dele definitivamente diminuiu. Claro que foi uma luta muito pegada. Eu não tô falando que o cardio dele é ruim de forma alguma. Talvez eu esteja falando que não é um cardio tão bom quanto as outras valências dele. E a outra que é queixo. Porque sejamos sinceros, mesmo que ele seja um bom boxeador, ele não gosta muito da média para curta, e ele não é muito bom da média para curta, ele toma muitos golpes, não muitos golpes, porque ele quase não se expõe nessa distância, mas é um lugar que ele é mais vulnerável e ele já aparentou acusar alguns golpes. Ele acusou contra o neto do JJ, que sejamos bem sinceros, todo o respeito aqui ao neto do JJ, mas nesse nível de competição não era para você ter dificuldade com esse tipo de lutador, sabe? Mas sabe o que é um lutador completíssimo, deveria estar disputando cinturão. Eu queria muito ter visto essa luta contra o Islam, agora eu quero muito ver essa luta contra o Topuria. É um cara que não deixa a desejar em área nenhuma, tem potencial para terminar a luta em qualquer área também, mesmo que isso não apareça tanto, e é um cara muito estratégico que vem se desenvolvendo, mesmo que ele não lute há muito tempo, ainda é um cara muito jovem, não tá nem com 30 anos ainda, tá no UFC já há muito tempo e vem melhorado a cada luta. Então, Barbie, agora sem enrolação, negão. Tsarukian versus Dan Hooker. Ouvi tuas análises aqui, quero saber como que o Arman vai vencer o Dan Hooker. Dan Hooker. Como que ele vai vencer o Dan Hooker? Como? Nos conte, Barbie. Falando agora do casamento de luta, não temos como nos enganar aqui, essa é uma luta, em teoria, fácil. Essa é uma luta que foi colocada pro Arman Tsarukian ou passar o caminhão, ou pro Dan Hooker surpreender todo mundo. É uma forma de você punir o Tsarukian atrasando ele um pouco, dá a chance pro Hooker, com certeza, mas sejamos sinceros que todo mundo meio que já sabe o resultado aqui, que é uma vitória do Arman Tsarukian. Não vou dizer que é impossível o Dan Hooker vencer, inclusive meu palpite no campeonato tá indo nele, então se acontecer o milagre, seu capitão tá feliz, mas é extremamente difícil, né, cara? A gente tá falando que é um adversário que
eu vejo o Tsarukian com o melhor controle da distância, com mais armas da longa, mesmo ele sendo menor, mais curto. Eu acredito que a fluência dele com chutes faz com que ele tenha mais armas na longa distância. É um cara com mais cardio, é um cara mais forte fisicamente, é um cara com melhor wrestling, com melhor grappling também. Eu vou dizer aqui que eu tô assistindo essa luta mais na intenção de ver como que o Tsarukian vai conseguir vencer, do que realmente esperando um resultado diferente, porque o jogo aqui também é uma coisa muito ingrata, né? O Tsarukian tem a habilidade para tocar numa distância longa, que é uma coisa que o Dan Hooker não gosta muito. Ele pode até trabalhar seus chutes frontais, pode trabalhar seus chutes baixos, mas eu não acho que ele tem a variedade, o repertório para competir muito contra o Tsarukian nessa área. E aí entra num clinch. Eu falei que o Dan Hooker melhorou muito em termos de força física, defesa de quedas. Eu ainda acho que ele vai ser quedado, porque o Tsarukian quedou todo mundo. Ele quedou todo mundo que ele quis quedar. E aí, a questão de controle por cima, questão de grappling, eu dou uma vantagem bem significativa aqui pro Tsarukian. Como eu falei, o que pode pegar aqui é uma questão de cardio, principalmente, tipo, eu falei que as quedas vão acontecer, mas não necessariamente elas vão acontecer logo de cara. Vai ver, ele precisa trabalhar muito para essas quedas acontecer, vai ver, ele se exaure, e o Dan Hooker começa a tomar conta da luta. Mas eu também, assim, o Dan Hooker não é o cara mais conhecido por ter o melhor cardio do planeta. A luta dele contra o Dustin Poirier é um exemplo muito claro de uma luta que ele se exauriu completamente no processo dela acontecer. Completamente. Chegou nos últimos 2 rounds, ele não tinha absolutamente nada para entregar. Então eu não coloco ele como melhor exemplo de cardio, sabe? Não acho que é o cara que vai saber tirar proveito dessa possível falha no jogo de Tsarukian. Então eu acho que, para ser sincero com vocês, a não ser que o Dan Hooker acerte, sei lá, um soco que causa muito dano, um chute frontal que causa muito dano, um chute baixo que causa muito dano. O que são possibilidades reais, porque tudo que ele faz, ele coloca muito peso. Mas é aquela coisa que ele vai ter poucas oportunidades de acertar. E ele meio que precisa definir a luta nessas poucas oportunidades. Ele tem que causar um dano muito desproporcional. Eu não enxergo que essa luta vai ser muito competitiva, não. A não ser que o Tsarukian realmente queira se dar ao trabalho de trocar com o Dan Hooker, de complicar a luta mais do que deveria, ou que o Dan Hooker seja realmente capaz de defender as quedas, manter essa luta em pé. E ainda assim, com tudo isso, eu colocaria o Tsarukian como favorito. Se o Dan Hooker fizer tudo certo em termos de wrestling, eu ainda acho que ele perde essa luta em pé. Sendo bem sincero aqui com vocês, soldados, essa é a minha opinião. E o meu palpite é numa vitória do Arman Tsarukian. Maravilha, Barbito, e chegamos no campo minado. Campo minado. O que aconteceu, né? Geral, hein, Miloto? Não estamos com a bola de cristal muito calibrada aí, né? Nossa, mas assim, posso falar, cara? Não foi só um quen. Foi um quen. Rodolfo Vieira foi assassinado pelo Bolnico. Islam Makhachev tirou Jack Della Maddalena pra nada. Angela Hill não viu a cor da bola contra a Fatma Klein. Cara, erramos gostoso. Gostoso. Quen pros 3. Vamos ver o que acontece agora. O Barbie, que não está aqui, mas está indo num quen, maravilhoso, né, Barbie? Numa odd de 5, ok, cresceu os olhos, mas está indo de Dan Hooker versus Arman Tsarukyan, vencendo Arman Tsarukyan. Obrigado por esse palpite, acho muito improvável, mas pagando 5, Barbie guloso, como sempre, né, gulosinho. Na sequência, eu estou indo convicto. Belal Mohamed vencendo Yangar pagando 3. Você tá louco. Como que o Barbie deixou escapar essa odd? Vou até mandar um áudio pra ele perguntando. E na sequência, Meloto, o senhor está indo do quê? Eu, assim como você, e ao contrário do Barbie, né? Que o palpite dele, na verdade, é no Arman, mas tá indo no Hooker por conta da odd. Eu estou indo de Pérez vencendo o Azul Almabayev. Alex Pérez vencendo o Azul Almabayev, pagando 2,63. Eu acho que ele vence, cara. Eu acho que ele vence. O teu palpite no palpitando no canal Contra-Golpe vai ser no Alex Pérez? Vai ser. Cara,
Eu tendo a discordar, mas você tá tão convicto que eu tô até balançado, mas eu vou discordar pra deixar essa batata assando pro Barbie também. O voto de Minerva vai ficar com ele. É, Será, cara? Você é o que tem mais chance, a tua luta é a mais equilibrada nas casas de apostas. Mas eu realmente acho que o Belal ganha, cara. Eu vou te falar, é aquela lutinha que, apesar de eu estar apostando no Belal no campo minado, eu vou torcer para não fazer esses pontos. Eu acho o Belal um lutador muito burocrático. Engraçado, tá? Não confundam. O fato de eu não achar que o grappling não faz parte. Desculpa, o fato de eu achar que o grappling faz parte, que lutas chatas podem acontecer, que faz parte do jogo, que a dominância de um só sobre o outro, nem toda luta vai ser highlight, não quer dizer que eu não possa preferir lutadores mais excitantes do que outros, né? Só pra voltar naquele assunto. Eu acho o Gary uma personagem muito legal. Eu fa- Vou te falar que o próprio UFC quer que o Gary vença, porque imagine que o Belal vença. O Belal não vai lutar contra o Islam, eles são amigos, são companheiros de equipes, então o que o Belal tá fazendo nessa divisão até, né? O cara tem que sair dessa divisão. Então, assim, pra mim, o próprio UFC já me que botou ele contra o Ian, porque, cara, vai perder e o Ian vai se promover aqui, sabe? É que é uma divisão que tá tão concorrida, né? Tipo assim, se o Belal vencer, ele não vira um problema pro UFC. Porque tem o Prates e o Morales ali na cara do outro. Sim, eu concordo, mas o Ian Gary é um grande nome nessa divisão, cara. O Ian Gary é um cara popular, é um cara que chama atenção. E eu acho que tu colocar o Gary contra um cara que ele tende a perder não é uma boa jogada do UFC. Então, eu acho que eles fizeram isso porque vem o Gary vencendo. E, cara, eu gostaria de ver, viu? Ian Gary contra Islam. Uma luta interessante, cara. Seria uma luta interessante, cara. Cara, Eu sou super Islam Makhachev na veia também. Eu sei que o cara é foda pra caramba. não é não. Cavaleiros do Brutamontes, Donzelas e Desonzeladas, eu queria viver nessa Melotolândia. Não, deixa eu te falar. Tu é de prova aqui. Quando o Charles do Bronx era o campeão, eu lá atrás contigo, nós no WhatsApp, ó. Mano, vem cá. O Charles vai perder essa aqui, né? Nós falando de cantinho, né? Ninguém falava muito nisso. Ninguém falava muito nisso. Cara, eu acho assim, bom, eu acho que se colocar Ian Gary às 6 da tarde, Carlos Prates às 8 da noite e Michael Morales às 22 horas, no mesmo dia, o Islam vence os três. Hashtag Rampaz, um amador de russo. Seguindo aqui, então, o Barbie continua. Ninguém pontuou. Barbie continua na liderança com 18,35 pontos. Lembrando que valem as odds como pontos. Rampazzo, eu sigo na cola com 17,01. Meloto segue lá atrás, mas Campo Minado, essa nova versão de Campo Minado pode fazer tudo mudar a qualquer momento, hein? Com 10,06. E aí, Meloto, chegamos no envelopamento deste episódio. Qual é o seu tapinho de despedida, meu amigo? Bom, o meu tapa ele vai nas costas do Jake Paul, porque o cara cometeu um ato aí de coragem que poucos imaginavam, hein? Poucos imaginavam. Até eu mesmo. Sempre enfrentando lutadores veteranos, né? E do MMA, inclusive, nas regras do boxe. E dessa vez o cara vai enfrentar o Anthony Joshua. Tá assinado, já anunciaram aí, vai rolar mesmo em dezembro. Se vai ser uma luta verdadeira ou não, aí a gente só vai saber na hora, mas ao que me consta, sim, não tem nada de fake, não tem nada de exibição. Então, assim, merece aplausos, merece dar nas costas, porque pegou uma bucha de canhão aí, o cara que nocauteou o Francis Ngannou. Quem diria, né? Talvez se colocasse entre o Jake Paul contra o Francis Ngannou, a gente já ia achar que ia ser um assassinato, né? Então agora a perspectiva é maior ainda, né? De uma luta mais difícil ainda. Então, meus parabéns pro Jake Paul por ter aceitado essa luta aí. Não esperava. Olha, sem me prolongar muito, eu só queria dizer que o Jake Paul mereceria inúmeros tapinhas nas costas deste canal, por uma série de razões. Resumindo, sem me prolongar, assim,
inúmeros tapinhas nas costas pela inteligência, pela competência e pela coragem. Que esse moleque fez e está fazendo é inédito, né? E ficou mais milionário do que já era. Incrível, incrível, incrível. Tá? Quem não reconhece os feitos do Jake Paul é um invejosinho. O meu tapinha de despedida vai na cara da Weili Zhang. Pelo seguinte, tentar construir meu raciocínio aqui. Meu amor, você não larga um cinturão de uma categoria em que você reinava, de uma categoria excitante que você largou e deixou as moscas, com o perdão do trocadilho, para subir sem ter um mínimo parâmetro de força, de medição, de valências com quem você vai enfrentar. Você passou vergonha contra a Valentina. Não foi uma diferença técnica, foi uma diferença de força. De força e tamanho, sobretudo. Até acho que é uma diferença técnica em alguns pontos ali. A Valentina é uma lutadora tecnicamente melhor. Mas a luta poderia ter sido mais equilibrada se você tivesse mensurado que você não converteria bem, como que você não treinou com lutadores maiores, mais fortes do que a Valentina, porque não é possível, Meloto. Não treinou, se não saberia, se não desistiria. Assim, não foi competitiva a luta. E aí, o meu tapa na cara não é só porque ela subiu e performou muito mal e perdeu muito mal uma luta. Ela ainda conseguiu estragar a categoria de baixo, que tem a Mackenzie Dern vindo de 2 vitórias nas últimas 4 lutas como campeã. Mackenzie Dern que não venceu o Weili Zhang, que não venceu Tatiana Soares, que não venceu Jéssica Andrade. Campeã! Você conseguiu estragar a categoria mais excitante entre as mulheres do Weili Zhang para fazer esse papelão. Tapa na cara da chinesa. Quer falar alguma coisa, Meleto? Eu acho que o pessoal ele acreditou muito na vitória da Zhang. Eu vi muita gente acreditando nessa vitória aí da Zhang. Eles se apegaram a achar uma imagem do Francis Ngannou sendo erguido pela Zhang num vídeo lá e imaginaram que ela tinha força para equiparar a força com a Valentina, não sei. Eu acho que a Weili Zhang viu esse vídeo também. E assim, a Valentina vinha do peso galo, né, gente? Ela lutava no peso galo antes de ir pro peso mosca, lutou contra a Amanda, fez lutadora com a Amanda. É outra pegada mesmo, né? É lutadora. Olha, agora a gente já começa a falar dela mesmo como. Ainda não como a maior de todos os tempos, mas no top 3 ali tem que estar. Tem que estar no top 3. Não, acho que ela se solidifica como a terceira lutadora. A Ronda Rousey, que eu já vi gente colocando a Ronda como a top 3. Eu acho que a Ronda foi ultrapassada nessa. Eu acho, a Ronda é a quarta. Eu acho que a Ronda foi. E a Weili Zhang, pelo amor de Deus, volte para a categoria peso palha, amasse a Mackenzie Dern, eu acho a Zhang favorita contra a Mackenzie Dern, e construa o reinado por lá. Pelo amor de Deus, chinesinha, faça isso. That's all, folks. Até a próxima quinta-feira. Estaremos juntos de novo. E lembre-se, você que chegou até aqui, se você chegou até aqui, você vai mandar esse episódio de 3 tapinhas para um amigo. Faça isso. Um beijo. 3 tapinhas.